Planejamento. Uma das perguntas que mais chegam aqui pra gente no perfil é: como eu começo o planejamento do homeschooling? Então eu estou preocupada com qual conteúdo eu vou ensinar, como eu vou ensinar, quanto tempo eu tenho que ensinar cada conteúdo, que materiais serão usados, quais metas para aquele semestre ou para aquele ano todo. Então, todas essas perguntas sobre o planejamento rodeiam aí a cabeça da família que deseja iniciar o homeschooling. E é claro que um planejamento básico é importante para que a família possa se organizar nessa condução do ensino dentro de casa. A grande questão de tudo isso é que nós vamos sim planejar a educação dos nossos filhos, o estudo dos nossos filhos, mas nós temos uma diferença abismal, porque nossos filhos sairão da sala de aula, da estrutura escolar, para vir estudar na mesa da nossa cozinha. E isso faz muita diferença no nosso planejamento. Apesar de ser super legítimo eu pensar em como eu vou estudar com meus filhos e o que eu vou estudar com os meus filhos, existe um planejamento anterior a isso, que é o planejamento da vida que vai acontecer ao redor do homeschooling, porque a gente sai dessa estrutura escolar. Então nós temos uma criança que vai ficar o tempo todo em casa conosco e nós temos então que organizar a casa para essa nova rotina, organizar a família para essa nova rotina. Então, cada família que chega aqui, ela chega para a gente numa circunstância diferente. Quem sabe você que está assistindo esse vídeo pode ter um filho de 2, 3 aninhos, onde você não vai colocar o seu filho na escola e você já está super habituada com essa rotina de estar sempre com as crianças em casa. Pode ter famílias que estão aqui e que estão tirando agora a criança numa fase de alfabetização da escola. Outras que podem estar tirando a criança da escola com 8, com 9, com 10 aninhos. Pais que chegam até nós tirando adolescentes da escola. Então, olha só, a circunstância de cada família precisa ser pensada para saber como eu vou conduzir o homeschooling. Então, vamos supor que você é uma família aí com 2 filhos, certo? Onde eu tô tirando a criança numa fase de alfabetização. E vamos supor ainda que enquanto eu estou tirando o meu filho dessa fase da escola, eu também esteja grávida. E o meu neném vai nascer em algum momento desse processo. Então, olha só, eu preciso pensar num planejamento do qual eu possa conduzir o meu homeschooling com ela, a alfabetização com ela, e ao mesmo tempo eu tenho que pensar que eu tenho um tempo que eu preciso para acolher esse bebê, para a fase de amamentação, para a fase de puerpério. Então, tudo isso precisa ser pensado no homeschooling. Da mesma forma, vamos supor uma mãe que trabalha fora e que resolveu fazer o homeschooling deixando o seu serviço. Então, quando ela volta para casa, ela precisa pensar: eu que vou manter toda a organização da casa? Eu que vou cozinhar? Eu que vou fazer as compras? Eu que vou ensinar o meu filho? Eu estou habituada com a organização da casa de modo rotineiro ou isso é novo para mim? Então agora, por exemplo, que eu estou saindo do meu trabalho e voltando para casa, às vezes eu tenho que dispensar uma funcionária, uma faxineira que vem para casa limpar a minha casa enquanto eu estou trabalhando e agora, por exemplo, eu não tenho mais condições de manter as duas coisas. Então,
todas essas circunstâncias, elas precisam ser pensadas. Outra coisa, esse pai, qual vai ser a contribuição dele no homeschooling? Quantas horas esse pai trabalha? Quando que ele pode voltar para casa? Ele vai colaborar em alguma disciplina? Ele vai colaborar em algum projeto? Ou, por exemplo, esse pai não tem condições de colaborar em nenhum projeto porque é alguém que sai muito cedo de casa, trabalha o dia inteiro, chega só depois do jantar? Ou, por exemplo, uma família que vai iniciar o homeschooling com uma criança, porque só tem um filho, é muito diferente, por exemplo, de famílias que nos procuram e que já vão iniciar o homeschooling com 4, 5 crianças em casa. Então, a gente tem que pensar nesse planejamento da nossa vida. Como que está a nossa rotina? Eu tenho uma rotina adequada de horário de acordar, de horário de dormir, de horário de refeição, de horário para brincar. Essa rotina diária das coisas relacionadas à organização do básico, que é dormir, acordar, se alimentar, a higiene, tudo isso está bem organizado na minha casa. Então, esse primeiro planejamento do nosso homeschooling, ele tem que se fazer um levantamento, é preciso se fazer um levantamento de onde eu estou na minha vida, para aí, então, eu pensar nesse segundo momento, que é como eu vou organizar o estudo. Eu sei que muita gente se preocupa imediatamente nos conteúdos, reduzindo ali a prática da educação domiciliar somente aos conteúdos, a sentar, ler algo, fazer um exercício ou mesmo fazer um projeto, um experimento. Só que a questão é que quando nós fazemos homeschooling, é muito difícil a gente conseguir separar onde termina a nossa vida familiar, a nossa vida doméstica, a nossa organização diária e onde começa o nosso homeschooling. Então, a primeira sugestão que eu dou para você que quer iniciar o homeschooling é pensar em qual é a sua circunstância. Onde que você se localiza em todas esses exemplos que eu dei? O que você inicialmente precisa organizar? É uma rotina de sono? É uma rotina da limpeza da casa? É pensar na estrutura de quem vai ensinar, se é o pai ou é a mãe? Veja, a gente não precisa de um grande tempo para fazer isso, para pensar nessa organização da vida. Mas eu estou dizendo para vocês que ela precisa ser pensada antes mesmo de nós iniciarmos o homeschooling. Depois, o que acontece mais para frente, na hora que a gente falar de organização de estudo, vocês vão perceber o quê? Que nós organizamos o estudo, mas a vida está acontecendo. Então, muitas expectativas que a gente vai ter com horas de estudo, com projetos, com várias idealizações, no nosso homeschooling, elas não vão caber ali na nossa vida. E o contrário também acontece. Às vezes um projeto que a gente vai fazer de ciências ou uma aula nova que a gente resolve fazer com os nossos filhos, aprender com os nossos filhos, isso nem estava na nossa cabeça. E de repente surge aquele tempo, aquela situação flui dentro da nossa casa e o homeschooling acontece. Então, pegue um papel, pegue um lápis, escreva qual é a sua circunstância, qual a idade dos seus filhos, como que você vai fazer o seu serviço de casa, quem que vai te ajudar, se seu esposo vai poder colaborar ou não, nessa organização, caso, né, de modo geral, as mães acabam deixando de trabalhar e os pais acabam
financiando ali o homeschooling para a família com seu trabalho, saber quem que vai assumir o que nesse primeiro momento do homeschooling. Então, coloque tudo isso num papel, observe como está a sua vida e a partir dessa situação, dessa primeira organização, da estrutura da casa, você então pode pensar no seu homeschooling. Outra coisa que é bem interessante da gente pensar na estrutura de horário, por exemplo, de estudo. Vamos supor que você, além de estudar com seu filho, também quer dar a eles atividade fora. Então, às vezes quer dar um esporte, uma música, ou mesmo um passeio, uma ida ao parque. Então, olha só, vamos supor que eu tenha o ideal de estudar às 8 horas da manhã com o meu filho. Mas aí eu moro numa cidade ou numa região super quente e eu também quero que os meus filhos passeiem ao ar livre. E aí eu tenho aquela idealização de fazer o estudo durante o primeiro horário da manhã, porém também seria o horário ideal para que eu possa ir num parquinho no momento onde eu não tenho um sol escaldante na cabeça. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente também, para estruturar a nossa rotina de estudo, nós também vamos ter situações ao nosso redor que vão determinar horários que, em princípio, nós não escolhemos ou que não é o ideal. Mesma coisa, por exemplo, um esporte, eu tenho essa experiência aqui dentro de casa com vários filhos. Eu gostaria muito que o meu estudo se passasse todo pela manhã, só que os horários de esporte dos meus filhos são todos pela manhã e cada um diferente do outro e cada um em dia diferente do outro. Conclusão, hoje, nesse ano, tem dia que tem estudo de manhã, tem dia que tem estudo à tarde, tem dia que eu nem consegui colocar todo o horário ali para poder estudar com as crianças. Então, nós precisamos observar a nossa realidade e aquilo que é a nossa expectativa de como nós vamos planejar o nosso homeschooling, de como nós vamos planejar o estudo, de todo o tempo que a gente tem, que horário que a gente quer estudar e confrontar aí com a nossa circunstância, com a nossa realidade. Se a gente não faz isso, a gente pode passar por um processo de frustração muito grande. Por quê? Porque aquilo que eu idealizei não cabe na vida real, não cabe na vida da família. E aí eu preciso então fazer os ajustes necessários para fazer o homeschooling acontecer, porque eu estou saindo daquela estrutura escolar aonde eu simplesmente preparo o meu filho, deixo ele na escola e depois eu vou buscar para trazê-lo agora para casa. E isso implica grandes ajustes na organização familiar. Então é isso, pessoal. Pense na sua circunstância, em como está o seu dia a dia, na idade dos seus filhos, naquilo que você quer inicialmente para o homeschooling, como um esporte, como uma música. E a partir desses horários você pode então realmente fazer um planejamento de conteúdo, um planejamento de tempo de estudo factível para o seu dia a dia.